Tudo bom? Boa noite, Sam. Boa noite, boa noite. Que prazer. Bom te ver, Miriam, Sandra. Também. Que bacana. Ricardo Lima, você é amigo ou é paciente da doutora Fabi, né? Oi, Sandra. Tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Sim, sim, ela falou demais de você. Eu fiquei super Foi. curioso e aí ela me convidou para participar e eu achei super interessante. Ai, que bacana. Olha só, quando ela falou Ricardo Lima, eu tenho um amigo do passado, digamos assim. Sabe quando você Hum. conhece uma pessoa ao longo da profissão e aí você fica um tempão sem reencontrar? Eu falei, gente, que coincidência, Ricardo Lima é uma pessoa que eu inclusive procuro, porque era um amigo. Aí ela falou, não sei se é o mesmo, não deve ser não, porque ele não te conhecia. Aí eu falei, ah, então tá bom, mas tá valendo, tá? O nome Tá já valendo. já é bem agradável. Deixa eu Obrigado, ver quem Sandra. mais está aqui. Imagina, seja bem-vindo, viu, Ricardo? E qualquer Obrigado, coisa a querida. gente vai se falando também, tira dúvidas. O Júlio está aqui de novo, estou vendo aqui. Oi, Ô, Sandra, Júlio, tudo eu não te bem? achei no. Tudo bom, Júlio? Eu não te achei no grupo, tá? Que eu ia te mandar um material hoje, mas eu não te achei no grupo. De onde que você conhece a gente, Júlio? Ou a gente se conhece de evento de alguma coisa? Na verdade, assim, eu estava à procura de um curso de Happiness Officer para ser feito, né? E aí fiquei Sim. procurando na internet e aí encontrei vocês. Aí eu falei, Ah, entendi. Entendi, mas entendeu? você tem uma cara tão conhecida, Júlio, eu falei assim, gente, não, mas peraí, eu acho que o Júlio, eu dou tanta palestra, tanto curso, assim, o Júlio, eu me senti logo, o Pedro me perguntou, Sandra, você conhece o Júlio, né? Eu falei assim, assim, o rosto dele me é tão peculiar, né? Eu vou perguntar a ele. Passa pra gente seu WhatsApp, Júlio, viu? Que Tá aí a gente bom. tira suas dúvidas, o que você quiser saber, a Não, gente fala diretamente. eu tô De ontem, duas recebendo, pessoas me mandaram aqui também. Então, mas eu tô coloca se você recebendo, quiser no chat. eu tô recebendo pelo WhatsApp as informações de vocês. É engraçado, porque Então, você está recebendo tudo, Júlio, por lá? eu recebi, inclusive, hoje, ele antecipou o, E isso antecipou o link, o né? link. Então, Então, que, agora é que engraçado doido. que eu os encontro e vocês não a mim. Não, talvez a gente não esteja encontrando pelo nome de alguma forma, né? Mas o meu Pode nome, ser. você vê meu nome lá também, não vê? E vê o do Pedro? Vejo. Pedro, Instituto Happiness do Brasil, ou então Sandra Testa. Pode me mandar direto. Oi, sou eu, Júlio. Porque Tá você me bom. manda diretamente, porque no grupo não dá para escrever, né, por motivos óbvios, mas você pode mandar para a gente no direto. Tá legal. Obrigado. Perfeito. O Kleber está aqui também, Ivanilde, Dio. E aí, pessoal, olha só. Eu vou começar porque a Teca, né, está aqui também, a Tereza. Eu vou começar porque eu sei que durante a semana é uma correria e é importante que a gente tenha isso gravado, porque a gente pode enviar para todo mundo também. A gente tem um sisteminha que a gente consegue enviar separadamente e também a gente sobe lá no site, né? Então, hoje, de ontem, engraçado, duas pessoas me fizeram uma pergunta hoje de manhã e eu falei, ah, legal, então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite também, que é o seguinte, deixei aqui já aberto. É, O que faz, né, um felicitador e um Chief Happiness Officer? E as perguntas eram hoje mais ou menos assim também. Sandra, mas eu de fato quero trabalhar, eu já trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Já trabalho com empresas, né, dando treinamento à liderança, etc. e tal. Esse curso é para mim? Aí uma outra pessoa me perguntou também se ela trabalhou muito tempo no RH e agora subiu, enfim, mudou um pouco o cargo dela dentro da organização, e ela está muito interessada no tema felicidade, mas ela queria entender se é para ela. E teve uma pergunta muito fofa, eu não sei se ele está aqui hoje, que foi perguntando assim, Sandra, não sei como foi muito bem a pergunta, mas era meio assim, olha que legal isso.
eu acho tão terapêutico o jeito que você fala. Então, eu queria saber se é uma coisa terapêutica ou se é, ou se é uma coisa que eu posso aprender, ensinar, tem ferramenta, etc. e tal. Eu falei, olha que delícia, poder responder praticamente é tudo isso, né? Terapêutico não chega a ser, né? Primeiro, eu não sou terapeuta e com a gente aqui é o macro, né? A gente não está fazendo, não é um curso de psicologia, nem é nenhuma. Eu sei quando a gente fala de felicidade, né? Por mais que a gente explique que é felicidade corporativa, né? Que é felicidade no trabalho, eu insisto muito em pontuar para vocês que para mim nada adianta essa tal dessa felicidade no trabalho, felicidade como cidadão, de que maneira eu tomo atitude numa organização, ou como eu identifico quais são as necessidades de uma organização para a partir daí eu pegar as ferramentas, né, que a gente tem todas aí disponíveis no mercado para entender, diagnosticar, mudar alguma coisa dentro delas, propor, né, propor um planejamento estratégico, escrever um documento de uma cultura organizacional, se isso já não existe, alinhada com preceitos da felicidade. Só que tem um bônus de tudo isso, que pode ser que você não queira nada disso, né? Pode ser que isso você ache bacana, você entendeu, mas você vê assim, olha, para mim, essa cultura organizacional, eu quero usar isso, eu sou um dentista, né? Como é o caso da Fabiana Miura, que apresentou aqui a gente o Ricardo Lima. Você é um dentista, e eu quero essa cultura para mim mesmo, eu quero essa cultura para minha empresa, para as pessoas, eu quero essa cultura para os outros dentistas que trabalham comigo, para as assistentes, porque, no final das contas, é sempre sobre pessoas. A grande diferença é que numa organização você tem ferramentas mais largas, né, para fazer um trabalho mais em larga escala, entendendo quais partes disso você pode trabalhar com uma liderança, e esse número de pessoas vai lhe dando outras possibilidades ou outras oportunidades para você lidar ali com conhecimentos específicos de o que é chamado de felicidade corporativa. Então, eu até fiz um vídeo hoje dizendo o efeito colateral é que você vai ser uma pessoa mais feliz. Então, o seu objetivo não precisa ser esse, mas o efeito colateral é esse. Eu tenho uma amiga que sempre fala que ela não toma remédio nenhum que não tenha efeito colateral, porque ela disse, se nem o colateral funciona, você imagine o principal. E é mais ou menos isso, né? Ela, inclusive, estou vendo que ela está aqui hoje. Ela fala, meu Deus, se nem o colateral funciona, eu não boto fé em remédio que não tem efeito colateral. Não está vendo se nem o colateral está dando resultado, você imagine o principal. Então, é mais ou menos dentro dessa brincadeira dela que eu digo: se você não tem esse efeito em você de dizer assim, presta atenção, eu mudei uma coisa em mim, né? Eu comecei a aplicar isso, eu comecei a aplicar os pilares, porque assim, a gente estuda os pilares da felicidade no trabalho. É muito diferente esses pilares quando você quer estudar para você mesmo? Não. E por que não é terapêutico? Porque eu não quero saber a história de sua vida. Você pode até me contar em um momento de amigos depois. Mas assim, Sandra, mas para mim, que já aconteceu isso, que já aconteceu aquilo, você sabe como é que é o sistema aqui, né? É bruto. Supere. É daqui para frente, tá? Porque assim, não é sobre o individual. Porque imagine vocês, a gente tem uma aluna na Carolina que hoje em dia está num grupo Haganat, 9.000 funcionários. Imagine se fosse sobre as pautas individuais de 9.000 pessoas. Só que o que a gente aprende é que existe um conhecimento macro do que deixa as pessoas mais felizes e do que não as deixa felizes. E grande parte do que nos torna doentes, estressados, insatisfeitos é porque a gente não sabe diferenciar o que está acontecendo com a gente. Hoje, eu tenho uma professora de yoga que é uma psicanalista e é professora de yoga. E, assim, é uma terapeuta super boa, super bem requisitada aqui em Atibaia. Olha que interessante, porque isso fala bem com o assunto. E aí ela estava me contando algumas situações que ela vivencia dentro da casa dela. E, e ela contando tudo aquilo, eu falei para ela assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, sem querer, né? A psicóloga é você, né? A terapeuta é você, eu faço com ela só yoga. Mas você não precisa me contar a história.
Eu vou te dizer como é o sistema que você está falando. Então, o sistema que você está falando, a maneira como você está lidando com cada um de seus filhos é uma visão personalizada, mas também é personalizada da sua parte. Calma, que eu sei que está complicado entender. Vamos lá. Todos nós, existem padrões que se encaixam a quase todos nós. Para a criação de um hábito, a gente sabe, por exemplo, que nós precisamos eliminar aí tempo, esforço, distância. É igual para todo mundo. A grande diferença é que para Kleber, ele prefere, para ele o tempo é a chave. Então ele prefere fazer de qualquer coisa para ganhar tempo. Já para a Sandra quer menos esforço. Ela até tem tempo. Ah, mas não quer se esforçar. Ai, gente, não inventa esse negócio de muito trabalho para poder fazer alguma coisa. E para outros é distância. Mas todos nós temos um pouco desses elementos que nos levam a tomar uma atitude ou não tomar uma atitude. Eu dou sempre de exemplo, calma que vocês vão entender onde eu estou chegando. Aí eu dei a ela de exemplo uma parte que a gente até tem no curso, que é na formação de hábitos e de como estimular, né, pessoas numa organização. E aí tem uma história bacana que é uma pesquisa que Harvard fez numa grande empresa americana, onde eles queriam implantar programas de bem-estar do ponto de vista, né, da saúde, da vivacidade, né, do ponto de vista. E para isso, uma das demandas era que as pessoas começassem a usar escadas ao invés de elevadores dentro da empresa. Foram feitos todos os tipos de campanha, né, motivadoras, foram feitas campanhas do lado contrário, como é feito em cigarro, né, que mostra o lado negativo do que pode vir a acontecer com você, mas tudo isso com a resposta extremamente pequena. O que realmente funcionou, veja, numa empresa, todo mundo numa pegada muito forte de problemas cardiovasculares, burnout, tudo com muito estresse envolvido, ou seja, a gente já sabe que o fator tempo ele pega pesado nessa situação, ok? Você sabe o que realmente funcionou? Eles aumentaram o tempo que a porta do elevador demora um pouquinho para abrir, sem contar para ninguém, tá, Andréa? Aumentou o tempo de porta abrir e as pessoas ficavam em frente da porta só dizendo, gente, ó, olha a perninha balançando da galera, né? Ó, gente, esse elevador só pode estar com defeito. Não é possível que o elevador precise desse tempo todo para poder abrir. Esse negócio está com defeito. Primeiro dia, segundo dia, aí o que você começa a dizer? Sou mais rápida indo de escada. E aí a gente sabe, porque a ciência nos prova, que 21 dias, mais ou menos, 3 semanas e meia, mais ou menos, neurociência fazendo isso, a gente tem boas chances de ter criado um novo hábito. Quando você volta o tempo, você não conta para ninguém que fez isso, obviamente, com a porta do elevador, mas quando você volta o tempo, e o tempo volta a ser rapidinho, o que acontece? Boa parte das pessoas se acostumaram a ir de escada. Elas já estão no próximo hábito. Então, quando a gente fala que existem padrões, esses padrões foram encontrados, e por isso que a gente chama, é um misto de ciência da felicidade, com neuropsicologia, com neurociência, mas são conhecimentos, estudos, com evidência científica, que nos mostram que, de maneira conjunta, todos nós reagimos de uma certa maneira semelhante. E, a partir disso, a autorresponsabilidade vem dizendo assim, presta atenção, sabe aquele lugar que você achava que tinha um conforto, eu chamo de conforto maligno, tá? Que é a zona de estagnação. Muita gente chama, sai da zona de conforto. Eu não gosto nem de atrapalhar a palavra conforto quando isso é algo negativo, porque conforto é para ser algo muito positivo. Então, é uma zona de estagnação, porque você se habituou a fazer alguma coisa, o que as pessoas lhe dizem?
Sempre foi assim, a gente faz assim, aqui na empresa é assim, tudo é assim, e ninguém contou para essa galera que existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Que acreditar que a gente nasceu assim, cresceu assim, foi sempre assim, é coisa do século XX, que no XXI a gente já está sabendo que não é assim que a gente funciona. Então, a partir daí, a gente aprende ideias macro com evidência científica e você tem aí uma gama de oportunidades na sua frente para tomar atitudes que eu digo na hora de fazer uma escolha, na hora de implementar uma ação, na hora de criar um programa, seja para uma organização ou a maneira que você vai lidar com seus amigos, com seus grupos, com a comunidade, ou no que quer que seja que você tenha um papel ou de liderança ou de liderado, os princípios são os mesmos, gente. E eu sempre digo que regras, lugar que tem muita regra, é lugar que princípio não funciona. Porque quando o princípio funciona, você não precisa de regra. Um exemplo simples é, esta rua tem uma rua aqui embaixo que tem 3, 4, 5 escolas. Realmente, a gente sabe, escola, placa, escola. Quando você vê a placa escola, pra você saber que tem uma escola, o que acontece em relação a isso? Você dirige mais devagar. Por quê? Porque crianças são desatentas, atravessam a rua de qualquer maneira, podem buscar uma bola e você está ali de carro. Então, teoricamente, é para você ir muito devagarzinho. Mas quando o princípio não funciona, o que você precisa? Regra. Se você andar mais do que 20, ou às vezes do que 30, dependendo de qual é o local, você vai tomar uma multa de não sei quanto, você vai ser penalizado. Ou seja, onde o princípio não funciona, só vai na regra. Então, aqui, a ideia humanizada do que é um felicitador, do que é um Chief Happiness Officer, ele é essa pessoa que pode promover o diagnóstico de um estado de bem-estar numa organização. Para isso, a gente tem aí vários assessments que trazem esse resultado para a gente. A gente trabalha os coeficientes de positividade, mas também as ESVs, escalas de satisfação com a vida, que também trazem para a gente resultados diferentes um dos outros. Através desses resultados, a gente consegue ali fazer um relatório muito interessante de como, de fato, as pessoas estão se sentindo naquele ambiente. Quando este ambiente tem um aumento nesta ideia percebida de bem-estar, normalmente ela vem assegurada de alguma melhora na produtividade daquele departamento ou daquele grupo que foi ali estimulado a partir do conhecimento de como ali estava. Então, não é algo que você simplesmente você vai aprender a só escutar e a partir daí você faz uma coisa individualizada, não. Inclusive, neste curso da Agora, a gente vai ter uma aula de escutatória. Porque um dos problemas que eu identifico nas tantas organizações, nos tantos treinamentos que faço, que dou, é que as pessoas ouvem para responder e não para entender. Você está o tempo todo, as pessoas em geral estão o tempo todo na situação de é como se a gente estivesse sendo atacado. Sabem aquela parte do cérebro ansiosa que está sempre ali preparado para lutar ou fugir? A gente ouve ansiosamente. Então, na hora que sei lá, o Antônio que está aqui também, o Ricardo, o Júlio, me dizem Sandra, o Kleber, me dizem, Sandra, olha só, isso aqui eu acho assim, assim, o que realmente eles querem? O que eles realmente precisam? Qual é o assunto? Porque olha nesse exemplo de hoje, dessas pautas, dos questionamentos, né, sobre o curso, né? Se é alguma coisa. Eu posso imaginar que aquilo é ouvir meramente para dar a melhor resposta possível, a resposta que lhe chega com objetivo, ou será que isso é uma pergunta pessoal? Ou será que ele quer saber o meu currículo? Não.
ele só quer entender. E ele acha um bônus fantástico ele ter essa experiência, ele não ter que escolher entre um curso que é só preto no branco. Você promove o diagnóstico, engaja a liderança, trabalha o conceito de líder positivo, mede cenário de felicidade através de múltiplas pesquisas, planeja e implanta novas ações. Mas não. Você vai aprender por que cada ferramenta funciona e olha, tanto faz se são essas daqui ou as milhões de ferramentas que existem no mercado. Porque quando você sabe, e aí a gente entra uma frase que é do meu irmão mais novo, é um cardiologista fantástico, que sempre diz o seguinte: quem não sabe o que procura não reconhece quando acha. Aqui você vai saber o que você procura. E isso que você procura dá liberdade a você de que, com conhecimento, dizer, não, para o que eu faço, isso aqui é melhor. Olha, achei uma ferramenta muito legal. Às vezes, agora, eu já tenho alunas formadas que me mandam, Sandra, você viu isso daqui que saiu agora? Pô, bacana, isso dá... Ou tem lugares que realmente isso aqui seria incrível ser usado. Pô, massa que você, né, compartilhou comigo isso daqui. E a gente vai trocando, porque é um mundo de informações. Mas a gente precisa reconhecer, saber o que a gente procura. E, como grande cereja do bolo, isso é uma capacitação. Então, além de vocês terem né, serem felicitadores, que é um programa, na verdade, registrado pelo Instituto Happiness do Brasil, que é o instituto que eu fundei, vocês têm a certificação americana da Must University, Flórida, né? Então, vocês têm uma dupla, são dois, inclusive, são dois certificados, né? São dois. Você tem um nosso, né? Aquela coisa de, tem um selinho, alguém. Não, são dois certificados, dois. Um do Instituto, um brasileiro do Instituto e um americano, bonitinho. Então, a formação ela capacita você para ser um integrante de equipe de qualquer empresa, assim como construir uma carreira como consultor, treinador, palestrante ou facilitador na área de felicidade. Porque hoje eu observo, em grandes como em pequenas organizações, o CEO da empresa, ele também, paralelamente, ele é alguém que já constrói a carreira dele como palestrante, como escritor de livros, trazendo, dividindo, compartilhando essas informações, este vasto conhecimento, o que ele vivenciou, né, o storytelling verdadeiro dele com os outros. Mas o que acontece aqui é que ele tem, quando você tem uma formação em felicidade, o seu ponto de vista não é mais a vista através de um único ponto. Não é a análise que Sandra está fazendo com base na bagagem dela de vida e do que ela acha que é legal. Porque eu sempre fiz assim, fiz maior sucesso, ganhei dinheiro, fiz isso, fiz aquilo, e eu fazia desse jeito. Não, mas o ponto de vista não é esse. É uma vista muito mais ampla. E essa vista é a vista positiva. É a forma humanizada, positiva, produtiva, autorresponsável de agir, de enxergar as coisas. Eu sei que não é simples entender isso. Vocês já viram ontem, né? Ao contrário, é simples, mas não é fácil. E esta parte daqui, a gente pega esse grande guarda-chuva e colocar embaixo desse grande guarda-chuva o que é uma postura, uma ação, uma atividade positiva, não necessariamente é fazer tudo da maneira que melhor, tá todo mundo happy, aquilo que a gente acha, né, que as pessoas acham que é happy, fofo, alegre, feliz. Não, é aquilo que promove o desenvolvimento humano sustentável. Por isso, felicidade está dentro do S do ESG. Porém, eu chamo do primo pobre, tá? Que quando a gente vê o que é investido em governança, em meio ambiente, para o social, é uma disparidade muito grande. Então, nós somos o primo pobre do ISD, e muita gente nem captou isso ainda, tá? Trabalhar com felicidade como um dos pilares do
do ESG, né, o tal do ESG, dentro do Szinho é algo também oportuno para essas pautas, né, sem limites que nós temos para oferecer para as organizações também. E você já entra no programa com um propósito que transforma ambientes em lugares melhores de convivência e produtividade. Então, assim, dentro dos pilares da felicidade, a gente tem as emoções positivas, tem lidar com as emoções, promover as positivas, você tem sentido, engajamento, realização, vivacidade, ou seja, sentido a gente entra em propósito. Poxa, olha só, você decidiu trabalhar com alguma coisa que, como se já não bastasse você estivesse mais feliz, o resultado do que você vai fazer vai trazer mais produtividade, fluência, promover melhores relações interpessoais através dessa política, né, digamos assim, que você vai implementar, dessa cultura que você vai, né, porque política a gente nunca soa bem, então vamos para a cultura organizacional que você ali está ajudando a implementar. E como se já não fosse o suficiente, sim, você constrói um mundo melhor. Você prefere encontrar na rua, na hora que você bater. A gente tem um aluno, vou contar isso para vocês. A gente tem um aluno, o Augusto, ele provavelmente vai participar com a gente agora do curso de novo. O Augusto é uma pessoa super de paz. Mas, certa feita, Mas no trânsito, ele às vezes se irrita um pouquinho mais do que deveria. Então, eu sei disso. E muitas vezes, né, a gente conversando, e aqui mesmo, né, nessa troca, ele citou isso. E aí, uma vez eu falei para ele, mas experimenta uma vez que alguma coisa acontecer, você tomar uma decisão completamente diferente de tudo que você fez até hoje, você simplesmente imaginar que aquela pessoa, ela simplesmente errou, ela não necessariamente está ali porque ela vai encontrar um jeito de te passar a perna. Eu sei que tudo isso existe, mas tente uma vez imaginar um fato que também é fato. A maior parte das pessoas são do bem, gente. A maior parte das pessoas não querem passar perna em ninguém. A questão é que aquelas que querem, esse barulho é muito mais alto aos nossos ouvidos do que a canção do que deu certo. Por quê? Porque o nosso cérebro pensa dessa maneira. E porque, bem, vai ter aula sobre isso. Mas porque o nosso cérebro evolutivo, para sobreviver, eu preciso o quê? É melhor eu ouvir as más notícias e sobreviver do que vou viver de boa notícia, mas com isso, nada leva você com mais firmeza para um fim mais rápido do que esse pensamento. O que mais mata no mundo hoje, gente? Doenças cardiovasculares. E de onde que elas vêm? Elas vêm daí. Elas vêm do estresse, elas vêm da ansiedade, elas vêm além de outros fatores, mas esses são fatores propulsores, como todos nós sabemos. Então, olha que dicotomia, olha que paradoxo. Para sobreviver, nosso cérebro dá a má notícia. Então, voltemos a Augusto. Augusto tem um acidente de carro, um senhor, né, taxista, bateu no carro dele, uma pessoa já mais velha, de mais idade, e ele disse que, naquele momento, ele falou assim, eu vou experimentar. Bem, o final dessa história é muito lindo. Ele falou, eu simplesmente não acreditava. Ele falou, eu cheguei lá e falei para ele, eu me abaixei, eu perguntei se eu podia ajudá-lo. Eu fiz tudo como manda o figurino feliz, vamos chamar assim. E moral da história é que, de fato, o carro dele foi reparado, os filhos ligaram para agradecer o carinho que teve com o pai, que já é um senhor, já não vai dirigir mais, inclusive depois desse acidente. Até porque a festa a galera tomou junto depois. Ai, Sandra, mas até parece que o mundo vai ser assim. Eu não estou dizendo que o mundo é assim, eu estou dizendo que este mundo também existe. E que a maior parte não quer ver, está ocupada
em procurar juntar tudo numa página só, né? Parece aquela frase em inglês, né? On the same page, botar tudo numa página só, para que você esteja esperta e ligada e antenada full time, ninguém me engana. E é assim que as pessoas agem. No trabalho, no ônibus, na rua, no avião, na primeira, na segunda, em qualquer classe, é igual. Ocorre que quando você tem noção do que está acontecendo e de como as pessoas estão agindo, o que gatilhos nelas, você ganha o status impagável, inenarrável daquela pessoa que escolhe. Enquanto, vamos dizer assim, gente, a real é que a maior parte das pessoas está ali vivenciando tudo isso em algo chamado primeiro cérebro, segundo alguns neurocientistas. Isso é para o curso depois. Mas imaginem o seguinte: esse primeiro cérebro é o mesmo dos calangos, gente. Então, às vezes, quando eu vejo tanta coisa importante, relevante, séria para ser resolvida, e na verdade nada disso vai adiante, sabe por quê? Porque é um bando de calangos discutindo. E se a gente entra nessa mesma vibe, é o nosso momento calango também. Mas quando a gente entende o momento calango do outro, a gente consegue e aprende também, com ferramentas, entendendo o que está acontecendo com o outro, a ajudá-lo a ir para a próxima etapa, porque ele também tem um cérebro ali cognitivo esperando por ele. Ele não é um calango, ele está se comportando como um. Então vejam, se a gente não entrar na inteligência emocional, na inteligência social, você só vai decorar. Olha, então, esta ferramenta é boa para isso, aí você vai e coloca, mas você não entendeu nada. Então, você está fazendo ali uma capacitação meramente de, ó, a gente usa isso aqui, fala isso aqui, mas eu não quero isso. Sabe por quê? Porque é quase um egoísmo, mas é o mais puro altruísmo. Eu quero um mundo realmente cheio de pessoas mais felizes. Eu quero que meus netos, só tenham um filho, mas eu tenho muitos sobrinhos, muitos afilhados. Eu quero que por aí estejam pessoas mais felizes, mais resolvidos emocionalmente, porque deles também sairão os colaboradores, os líderes capazes de verem o mundo, o trabalho, o resultado de uma maneira muito mais ampla e sustentável. Por quê? Porque ele ecoa. Isso a gente aprende também. Porque ele ecoa, não é mais sobre mim, é sobre mim num contexto de um todo. A boa notícia é que isso não é uma utopia. Isso vai me fazer bem. E é isso que quase ninguém entende, e é esta uma forma da gente explicar, por exemplo, nas organizações, porque é importante ela ter um programa de felicidade. Eu fiz uma live anteontem com um grupo chamado Ritmo, que é lá de Criciúma, onde eu vou dar vou dar um treinamento em maio. E ao final, né, a entrevistadora me perguntou assim: olha, alguns CEOs de empresa têm questionado, mas pelo amor de Deus, não me invente coisa para ainda vir falar de felicidade. Aqui a gente está precisando vender, a gente está precisando produzir, mas não tem paradoxo nenhum. É exatamente para isso. E se nós que estamos à frente do conhecimento, da ciência da felicidade, não entendermos isso e sermos capazes de vendermos uma realidade que é nós também somos mais produtivos, adoecemos menos, nos relacionamos melhor, nos engajamos muito mais. Quando estamos alinhados com a cultura da organização em que nós estamos, levamos isso extremamente a sério e entendemos a diferença entre trabalhar muito e sofrer patologicamente
por este muito. Trabalhar muito nunca foi um problema para ninguém. O problema é o formato estressante, e aí com estressante vem quais fatores drenam a minha energia? Quais fatores me deixam... Gente, quem nunca termina um dia onde você teve, sei lá, eu estou vendo aqui pessoas das mais diversas áreas. Algumas pessoas eu não sei se eu conheço pessoalmente. Adriana Gama, eu não sei se a gente se conhece, tá, Adri? Eu não sei se a gente se conhece. Tem algumas pessoas aqui que eu não sei se a gente se conhece. Mas, olha só estou dando uma passadinha aqui para ver. Mas, de maneira geral, quando a gente... Não, e aí eu estava dando essa aula, e aí foi essa pergunta. Então, vocês entenderam como muita gente pensa hoje ainda? Isso é a má notícia. Querem saber a boa notícia? Olha que oportunidade bacana para a gente. Olha que oportunidade bacana para a gente de fazer a diferença trabalhando com algo que vai nos deixar melhor, que vai ao nosso redor nós vamos ter essa possibilidade, e que, além de tudo, tem aí pela frente muito terreno para ser desbravado. Isso é fantástico. E aí a gente vai aprendendo. Só que aí é como engrenagem. Então, o curso em si, ele é essa engrenagem. E por isso eu estimulo todos a voltarem, quando quiserem, para fazer mais um e tirar dúvida e participar da comunidade e ir para os eventos, e estar antenado, trocar ideias. Por quê? Porque nós estamos à frente dessa construção realmente de organizações realmente mais humanas, e não aquela coisa hipócrita de achar que palavra bonita ou siglazinhas bonitinhas já faz a diferença para uma determinada organização. Eu nunca posso deixar de dizer que, por isso, para mim, tanto faz quando alguém diz: eu sou dentista, esse curso é para mim? Claro que é. Eu sou... O Augusto, por exemplo, ele é treinador físico, né? Modelo e é treinador físico. É para ele? Claro que é. Mas, olha, grande parte das pessoas trabalham com desenvolvimento humano ou querem trabalhar com desenvolvimento humano ou trabalham de alguma forma como executivas ou, se são médicos, querem entender como aplicar aquilo dali numa estrutura. Gente, vai dar no mesmo. Vão ter líderes em qualquer situação, em qualquer lugar. E às vezes o líder é você, e às vezes você é o liderado. Mas essa história de que conhecimento liberta nunca foi mais libertador do que você vai sentir quando você estiver fazendo o curso. Então, a formação capacita você a ser um integrante da equipe de qualquer empresa, assim como construir, né, essa carreira, tudo isso que a gente já vem falando. Tudo isso que a gente já vem falando. Tanto faz, qual é a parte... A gente fala sobre cultura positiva, sobre a criação de um documento também, né, de criar ali um documento de cultura da empresa. Muitas empresas já têm, às vezes a gente só precisa alinhar isso ao bem-estar das pessoas. Então, para alinhar o bem-estar das pessoas, vocês aprendem quais são as premissas com evidência científica do que de fato impacta duradouramente o bem-estar das pessoas. Não é achismo. Ah, mas eu acho que as pessoas ficam super bem quando a gente faz isso e aquilo, então. Mas esse super bem que às vezes a gente acha de uma forma achista é efêmera, né? É uma alegriazinha, é algo perecível, emocionalmente perecível. E nós queremos emoções fundadas, duradouras, que tenham sentido. Por quê? Porque este é um investimento que dá resultado no curto, no médio, mas principalmente no longo prazo.
as pessoas estarão muito mais conectadas com você, e aquelas que também não se adequam à realidade, à cultura daquela empresa, daquela organização, do que quer que seja, ela também não tem por que continuar lá, né? Muitas vezes a decisão é sobre momento. Eu tenho uma cliente que eu fechei ano passado, sei lá, inúmeras palestras para o grupo inteiro, que ela é a grande head de RH. E quando a gente começou o trabalho, 3 anos antes, a primeira e a maior dúvida dela, interessante para vocês até ouvirem isso também, né, saberem, era: ai, Sandra, eu morro de medo da gente fazer isso e daqui a pouco tá todo mundo querendo se descobrir e ir embora. Ah, não, agora eu quero ser feliz, mas o assunto não é esse, gente. Porque, assim, a autorresponsabilidade está lá em cima na escala. Que parte do tudo isso que eu não gosto, tem alguma coisa que você gosta nesse universo de coisa que você não gosta, e muitas vezes você vai descobrir que o problema não era nem a empresa. O problema é que você, nem fora dela, nem na própria empresa, encontrou alguma coisa para fazer que tenha realmente, que faça sentido, que fale com suas forças de caráter, que, que seja suas forças de assinatura, ou seja, que venha antes de você. É algo que você tem um dom para fazer, é algo que você tem naturalmente facilidade para fazer, é algo que te representa. Mas como você nunca pesquisou isso antes, você não sabe disso, nem sabe o impacto que isso tem no seu bem-estar. Eventualmente, você fez um curso de coach e você já ouviu falar disso, mas você sabia que você pode usar estas descobertas sobre você mesmo e, obviamente, a mesma ferramenta em relação aos outros para entender, opa, que tipo de pessoas estão realmente trabalhando aqui? E o que a gente poderia fazer para elas adicionalmente? Eu vou dar um exemplo, para não ficar muito teórico. Vou dar um exemplo. Nas minhas forças de assinatura, por exemplo, generosidade é sempre lá em cima. Perde um, ou é o primeiro ou é o segundo, ou é o primeiro ou é o segundo, a depender da época, mas assim, está sempre nos primeiros lugares. Se eu trabalho no lugar que eu tenho a sensação que é meramente capitalista, sem nenhuma parte deste lucro, deste capital, ter um efeito social relevante, que aí eu posso entender como eu estou sendo generosa, porque generoso não é só eu dar um dinheirinho para alguém, não, é de que maneira eu promovo transformação positiva. Opa, o mundo, de alguma forma, pelo menos ali ao redor da nossa atuação, é um pouco melhor porque essa empresa existe. Agora, se o meu trabalho dentro disso, eu sou formada em administração de empresas também, né? Se o meu trabalho dentro disso fosse, eventualmente, uma área da administração de empresa que eu particularmente detesto, que é planilha, contabilidade, babá, ainda assim, eu poderia gostar de trabalhar nesse lugar. Se eu poderia ser, por exemplo, voluntária. Eu poderia ser alguém que estivesse à frente de alguma comissão que promovesse bem-estar para as pessoas que trabalhassem ali dentro. Vocês entendem? Nós não teremos o pacote completo. E não é sobre ter o pacote completo que faz ninguém feliz, gente. É sobre encontrar melhores caminhos possíveis e fazer com que esses caminhos deem efetivamente resultado. Aí aqui, acho que terminou, né? Terminou. Tá, aqui a gente tem preço do curso, mas isso vocês podem ver com o Pedro também. Ele começa em março, no dia 11, e, enfim, e o resto vocês podem tirar a dúvida e ver da melhor maneira possível. Só de novidade, tá, gente? Do ponto de vista comercial, tem uma coisa legal agora que não tinha antes, que é a questão do, sei lá, tem boleto, para dividir também em boleto, que antes não tinha, a gente trocou, inclusive, de plataforma. A gente trabalhava com a Eduz e agora a gente está na Green. Primeiro porque a Green deixa a gente criar o espírito de comunidade. Então, a gente vai poder compartilhar lá dentro áreas, né, que são
mais extensas e livres também para quem é parte daquela comunidade. E a outra é que oferece a possibilidade de boleto, que muita gente não gosta de dividir muitas vezes em cartão de crédito, porque bloqueia, sei lá o quê, bloqueia o limite ou não sei o quê. Então a gente fez, agora também tem essa parte daí. E assim, para mim é importante que faça sentido para vocês, né? Que vocês entendam do que se trata, se é o que vocês procuram, e aquela dúvida que fica lá atrás, que a pessoa, poxa, isso eu não sei ainda, não entendi isso direito ainda. Eu quero que vocês tirem essa dúvida, vocês podem me escrever. Júlio, pode falar comigo, tá? Tá bom. Você tem meu número tá lá bonitinho, meu número é o mais fácil do mundo. Eu não vou falar alto aqui, porque como fica gravado isso daqui, daqui a pouco tá o povo no YouTube me ligando, tá, gente? Eu só não vou dizer em alto e bom som aqui por conta disso, tá? Mas tirando isso, a gente está lá no grupo e assim, e o que vocês, né, precisarem, o que vocês quiserem saber a mais, o Pedro também está à disposição. Agrega para qualquer profissão. A verdade é essa. E você sabe, de fato, um assunto que todo mundo se interessa, todo mundo acha que as pessoas acham que são o melhor é aquelas que acham. Não, feliz eu já sou. Sim, você é de bem com a vida. Mas e se eu te contar que isso é uma habilidade? E como toda boa habilidade, a gente pode treinar para ficar melhor nisso. Né? Pô, a pessoa tem uma habilidade, toca um piano, fantástico. Mas se você treinar, você vai tocar muito melhor ainda. Você vê jogador de tênis, eu adoro isso no tênis. Né? No tênis tem aquele livro que eu adoro, The Inner Game, né? O jogo interior. Então, a pessoa treinou, 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 só sobrou para ela treinar internamente como ficar melhor. Então, assim, mesmo para as pessoas extremamente capacitadas, ou que naturalmente já tem uma parte disso emocionalmente ali resolvida, quando você começa a ter mais ferramentas, a entender isso, para alguns é assim, para outros demora um pouco mais. Mas essa oportunidade também está dada. E a outra coisa que eu acho muito legal são essas pessoas que saem daqui. Né? A gente troca. A gente está fazendo os livros agora e é tão, né? Mesmo eles tendo me deixado doidos, tá, Júlio? Só para você saber que eu quase fico louca com essa galera. Mas, como diria Ariano Suassuna, os iguais se reconhecem, né? Quando ele está perto de doido, ele reconhece um doido à distância, porque os iguais se reconhecem. Então, a gente vê um doido à distância, né? Então, é mais ou menos, a galera é mais ou menos da mesma turma, né? É uma diversão. E isso é muito bom da gente viver também. E aí a gente vê que tem uma parceira, né, a Sandrinha que está aqui com a gente, não, a Vogue Gallery, a gente já vai fazer aquilo ali, gente, ex-aluna já preocupada, Sandra, nesse dia você está onde? Não, então aquela aula, aquele professor vai dar. Gente, eu começo a ver, né, que a gente, de fato, vivencia o que a gente aprendeu e quer ensinar para os outros. E esse é o ponto pelo qual o aluno perguntou, que está inclusive matriculado já, mas me perguntou ontem, ele falou, Sandra, quando eu ouço você falar, para mim é tão terapêutico que eu fiquei pensando assim, será que é uma coisa mais terapêutica? Falei, pelo amor de Deus, não. Se vocês perguntarem para quem convive comigo, para quem já fez um curso, quando começa qualquer tipo de conversinha um pouco mais pessoalizado demais, a resposta é supere. A parte tem que ir pro, acho fantástico ter uma terapeuta, mas não sou eu, tá? Essa pessoa não sou eu. Comigo é a partir daqui. Daqui para cá, existe uma. Eu gosto muito em psicologia, né, eu nem gosto de falar muito desse assunto para não misturar, mas em psicologia, se eu resolvesse fazer psicologia, eu tenho pós-graduação em neuropsicologia, mas se eu decidisse fazer psicologia, eu faria Alfred Adler, eu seria adleriana. Ou seja, a partir daqui mesmo, é o que eu faço a partir do que me aconteceu. E não passar a vida, vamos conversar de novo, Miriam, sobre o que aconteceu no passado, mas minha mãe, mas não sei quem, virou a porta e bateu, dizendo, ai, gente, para mim não dá tempo. A minha vida é tão ocupada de coisas que eu amo fazer, positivas do bem, não dá, não quero. Ah, mas então tem uma janelinha ali, uma caixinha que está guardada, mas como você disse, está guardada. Deixa a minha caixa quieta.
Quem está lhe dando autorização para entrar na minha caixa? Quem disse que a minha caixa, que toda caixa, tem que ser aberta por alguém? Eu não posso ter alguma coisa guardadinha. Olha, muitas vezes você está numa viagem, você compra assim uma coisinha, né? E a pessoa diz assim, ai, gente, nem vai ter onde ninguém mais coloca isso, não coloca na sala. Bem, eu coloco onde eu quiser, mas tirando isso, mas eu quero me lembrar, eu quero ver aquilo ali. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito legal. A Dil está aqui e foi a Dil que me contou isso. A Dil veio da Alemanha esse ano, veio de primeira classe, tá? Essa que está aqui. Não foi de business, não. A metida aqui fez um upgrade. Olha a Miriam Salles, ninguém está aguentando de Jaguaribe. Acho que foi por isso que ela foi atropelada no dia seguinte, tá? Ela estava tão em alfa que ela foi atropelada no dia seguinte, mas ok. Então, a Dil contou uma coisa que, olha só isso, como esse ponto é interessante, que eu achei muito interessante. Tem ali um terminal da Lufthansa, né, na Alemanha, específico só para a primeira classe. Você não vai até a polícia que vem até você, você não leva o seu passaporte, é alguém que retira o passaporte. Não. Mas o bacana, olha que interessante, todos esses detalhes são luxos, são confortos que, olha que legal, se você vê pelo lado certo, que é massa, me divertir, dei risada, mas assim, ó, se tiver que sentar com dois na mesma, eu não perco uma viagem por nada. Só tem um lugarzinho, é para rachar para dois, eu vou, eu também. Né? Eu também. Primeira, fantástico, ô delícia, vou dormir, acordar. Se não tem, é na última, é nós, estamos junto, vai ser, e a gente ainda vai rir, compulsivamente, capaz de acordar ainda o avião inteiro, que a gente vai rir por causa do apertinho que tiver para rolar. Mas eu vou chegar no que interessa. A Jill disse que a Lufthansa dá um patinho branco de plástico para todo mundo que é da primeira classe. Então, o patinho é para no momento que a pessoa que está te atendendo, que é uma só, por pessoa, que está ali querendo saber se você precisa de alguma coisa, você tem uma pessoa só para você, no momento que ela não estiver, para você não se sentir sozinha, você ganha um patinho. E a Jill esqueceu o patinho dela na sala VIP. Miriam Salles está se acabando de rir, Gil Jaguarível. Andréa Vieira está se acabando de rir. Vocês não imaginam que, olha só, uma limusine, um carrão, leva ela ao avião, carrega a mala dela, a malinha, aquela malinha dentro, deixa ela sentadinha e ela quase chorando dentro dessa van. E ele achando que ela esqueceu o passaporte lá dentro da sala. Era o patinho de plástico branco dela. Porque este patinho de plástico branco, gente, ele é um ícone. Ele é um ícone. É assim, tipo, ele reconhece uma tribo, né? Olha, se você vê alguém com patinho branco em cima de. Se vocês forem algum líder que tiver um patinho branco na mesa, ó, só viaja de primeira classe, o patinho dele está garantido ali. Somos adultos, né? As pessoas estão na primeira classe para estar nesse lugar, sei lá quanto pagaram, mas o patinho branco é a conexão entre todas as partes. Então, quando alguém me pergunta, é sobre, é sobre o quê? É sobre tanta coisa, mas é também sobre patinho branco. Olha, a senhora não vai ficar sozinha, tem um patinho branco aqui. É o clássico do patinho branco. Né? Olha, a gente precisa desenvolver o nosso patinho branco, tá, meninas? Desde esse dia que eu tô com isso na cabeça. Tereza Cristina Rosa, você que é da criatividade, a gente precisa de um patinho, do nosso patinho branco. Porque é algo que nos conecta. É algo que a gente sabe, ó, é nós. Por que time de futebol? Muitas vezes a gente não sei nem quem está jogando. Eu sei qual é o meu time, que é o time do meu filho, é o time da minha mãe. Né? Então, assim, a gente se conecta uns com os outros com fatores. Então, olha que coisa legal a gente criar o patinho branco e explicar a filosofia atrás do patinho branco e fazer isso. Estou no lugar, naquele dia eu passo para o Júlio, eu sinto que o Júlio não está bem, patinho branco dentro de, ó, na mesa de Júlio. Muitas vezes, gente, a gente não tem tempo para muita coisa, mas nós sabemos que a comunicação é só cinquinho, né? É nada. 5%. Uma ação, você olhar para mim, eu olhar para você e te entregar o patinho branco, você sabe o que significa? Gente, isso é lindo.
Olha quanta coisa você está contando, você deu o patinho. Agora a Dil esqueceu o patinho dela, tá? Eu acho que Dil chegou tão atordoada sem o pato, que por isso saiu correndo no meio da rua e foi atropelada por uma moto. Ela tá aqui ouvindo, tá? Ela tá quietinha, mudinha, mas ela sabe que eu não perdoo-a de não ter trazido o patinho branco da Lufthansa para cá. Bem, isso é só para ilustrar como, nas mais diversas situações, a gente encontra o que nos dá emocionalmente conforto. Porque muitas vezes é sobre isso. Você pode esquecer, se você está lá dentro, olha só, olha o que o julgamento faz com a gente. Você voa, você ganhou, né? Você está lá com essa passagem incrível, pouquíssima gente, etc e tal. Aí sabe como é que as pessoas começam a agir, gente? Se você não é alguém que aprendeu a apreciar a vista, né? Que eu sempre digo, no topo da montanha, aprecie a vista, não o lugar que você está. Não o fato de você ter chegado no topo, os outros não. Não o fato de você estar mais alto do que todo mundo que está lá embaixo, é a vista. Porque esse lugarzinho, ele é solitário e um empurrãozinho, você está lá embaixo. Saiu, se você se colocar como cargo, você está ferrado. Porque se você deixar de ser o cargo, você não é mais nada. Se você se colocar pelo ponto em que você está naquele momento, se você não apreciou a vista para você fechar os olhos e dizer: gente, aquele dia inenarrável, eu nunca vou esquecer tudo aquilo que eu vi. Então, Gil estava lá na concentração do patinho dela, mas a pessoa que está ali do lado, muitas vezes, só está, ai, gente, só tem essa champanhe, porque agora a champanhe mais cara não é essa, a champanhe mais cara é aquela outra. Vocês entendem o ponto? Não adianta nada. Que aí são as pessoas que. Aí não adianta nada. Não adianta nada. Aí não faz sentido, porque não tem primeira, não tem primeira plus, não tem nada. Se ela tiver se ela tiver lá atrás, ela vai estar reclamando. Se ela está na primeira, ela vai estar reclamando. Em qualquer lugar, ela vai estar reclamando, porque é o padrão de vida dela. Ela clama, 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 clama de novo, tudo é muito errado para ela. Porque aí ela tem o conforto maligno, a estagnação, para poder chamar dela. Aí ela chega de viagem e fala: a Lufthansa é uma porcaria, a champanhe que tem é não sei qual, não sei lá, o caviar não é beluga, não sei quem não é não sei o quê, isso, né? E no fundo, não é por nada disso, simplesmente porque para ela não fez sentido, enquanto o Dio sofre até hoje porque o patinho dela branco foi esquecido na sala VIP. Meus amados e queridos, deixa eu ver que horas são. São 8 horas. Vamos finalizando aqui mais um encontro. A reclamação é um hábito, e é um hábito péssimo, como o Miriam acabou de escrever aqui no nosso chat, né? É um hábito, e ele é um hábito, na verdade, ele é patológico mesmo, né? Ele gera uma sensação extremamente negativa. Ele puxa a gente para baixo. Mas há um conforto maligno nele, sabe por quê, né? Porque você se entrosa muito rapidamente em qualquer ambiente. Imagine você chegar dizendo: felicidade é uma escolha. Estou aqui, quero ensinar vocês, quero compartilhar com vocês para aprender. Agora chegue ali, conte, viram, já sabe que aquela aprontou, todo mundo para te ouvir. Então, o negativo, você conta notícia ruim, você viu que o serial killer fez sei lá o quê, não sei quem, conta notícia ruim, ela cola na hora. Notícia boa, ela escorrega. Ela escorrega. Um é Teflon, você coloca ali numa. Ela escorrega. O outro gruda. Até velcro, gruda, pega. Ou então aquelas panelas, né, que não tem, que gruda tudo no fundo. É o que acontece. Então as pessoas encontram, por isso que elas encontram conforto aí. Você chega dizendo: imagine aquilo que eu gosto de dizer, que é o nome do meu próximo livro. Se melhorar, Sandra, tudo bem, se melhorar, estraga. Ou não mexe. Se melhorar, estraga. Você sabe lá do que eu estou falando quando falo se melhorar, estraga? Não. Mas você se blinda. É uma blindagem. No mínimo, a pessoa olha para sua cara dizendo: essa come pão do lixo de Macedo, louca de pedra. Ou então ela está vivendo num planeta à parte. E daí?
Tá blindado, filho. Você não deu chance para ela para começar. Ai, o que é isso aqui seu, Sandra? Se ela tá com uma manchinha, uma menina, nossa pele não é mais a mesma. Ai, gente, para. Se melhorar, estraga, né? Deixa assim, por Deus, deixa assim. Ah, não mexe, não mexe, que tá bom demais, não mexe. Melhorou, estragou. Deixa quieto. Então, também é sobre treinar essa musculatura emocional para a gente se blindar mais. A gente não fica perfeito de cara, não. Tem dias que eu mesma leio o que eu mesma escrevi, às vezes eu digo assim, poxa, que legal, viu? Que bom, quero conhecer essa mulher. Achei massa isso. E agora eu tenho o prazer de ler o que elas escreveram. Muitas de vocês escreveram, né? Que é uma delícia também. Muitas vezes é reinterpretado, trazido, adicionado elementos, né, para o nosso livro. E mas, contudo, é um aprendizado contínuo. Porém, a gente conhece o caminho. E conhecer o caminho é essa sensação duradoura, fantástica, de ter um direcionamento, de saber para onde ir. Né? Não, turma? E agora, chega dessa conversa por hoje. Nós nos vemos no grupo, nós nos vemos no dia 11 de novo, né? No dia 11 de março. E tem muita novidade para esse curso da agora. Tem uma aula que eu já tinha prometido há muito tempo que eu ia montar, que eu montei exatamente dentro dessa neurocientista que eu mais gosto, essa divisão. A gente vai trabalhar aí não só sabotadores, não só aquela parte dali do pensamento, mas a gente vai trabalhar esse lado que eu chamo do calango. Então, vai ser bem bacana. E, enfim, são muitos acontecimentos. O nosso evento é 26 de março, aqui. No dia 20 de março, em São Paulo, a gente lança o livro. No dia 23, no Rio. Depois, 24, no Rio, a gente tem a Vogue Gallery, com leitura do livro também. 16 de abril é Salvador. E já estou pensando onde que a gente vai fazer mais para o norte também, para contemplar também as pessoas que moram. A gente tem Rondônia, né, gente? A gente tem gente em Rondônia. E nos Estados Unidos, a gente está vendo com a Mush. Eu não posso falar nada disso, tá, Júlio? Porque eu tenho uma galera ansiosa, ela tá rindo. O sorriso já vem daqui até aqui, tá? A galera já fica com o sorriso daqui até aqui. Porque se eu disser assim, e nós já estamos planejando junto com a universidade, que agora está com um novo campus, então a gente já falou, não, gente, vamos levar o livro, vamos fazer um lançamento do livro lá. Aí, este ser neurologista já me pergunta que dia, tá? Então, eu tenho que ficar quieta, só quando o dia está marcado que eu posso abrir a boca, porque senão ela me enlouquece. De uma forma linda, né? Porque esta é uma ansiedade positiva, mas enfim, mas que também, né, eu tenho que ter esse cuidado, porque senão eu mesma entro na pilha né, da entrega. Gente, chega por hoje. Um grande abraço a todos. E obrigada, né, por mais um momento nosso feliz de vida. Beijo para todos. André Vieira, I love you, André Vieira. Beijos. Beijo, Antônio querido. Te adoro. Beijo, gente. Beijos. Um beijo! Beijo, meu amor.